certamente sentirá a emoção da pessoa que regressa à sua alma mater. Ela foi aqui aluna de licenciatura, uma aluna distinta. Ela apareceu no meu radar aqui há uns anos, porque aqui há uns anos eu tive a felicidade de perceber alguma coisa direito da bioética, depois percebi que não percebia nada, mas o meu interesse ficou, nessa altura, percebi que a doutora Luísa Neto ia entrar rompante no horizonte dos estudos sobre a bioética, e depois a doutora Luísa Neto foi firmando também a sua reputação académica e a sua carreira nos domínios do direito público, sem nunca ter abandonado este filão temático que vai partilhar connosco hoje. A professora Luísa Neto agora é professora na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Tive a surpresa de a reencontrar lá brevemente e eu devo penitenciar-me, porque a rotina tem estas coisas. Quem nós não vemos, depois às vezes temos tendência a esquecer. E eu, quando dei de caras com a doutora Luísa Neto na Universidade do Porto, disse não posso voltar a cometer esse erro e, portanto, agora não vamos mais deixá-la em paz neste e em próximos eventos. A doutora Luísa Neto, aliás, já começou a dizer que não a algumas propostas que eu fiz, porque este dinamismo do Instituto de Direito Brasileiro realmente é infernal e se as pessoas têm talento, depois a nunca mais as larga, fica um bocado parasitário em relação a ela. Os meus agradecimentos e a palavra à doutora Luísa Neto. Obrigada. Sim, vou tentar ser menos. Muito obrigada, professor Fernando Araújo. Muito bom dia a todos. Professora Regina Beatriz Tavares da Silva, cumprimento também. Começando por agradecer o convite do Instituto de Direito Brasileiro para estar presente nestas jornadas. Como dizia o professor Fernando Araújo, eu sou de alguma forma estrangeira no que diz respeito ao tema, porque a minha área de facto é do direito público, mas é do direito público na área dos direitos fundamentais, e portanto há aqui um entrecruzamento essencial nestas matérias. Saúdo naturalmente todos os presentes, são jornadas destas, o dinamismo, nomeadamente do Instituto de Direito Brasileiro, que nos fazem perceber que a ciência tem que ser feita em comunidade, e nós muitas vezes juristas temos a ideia que a ciência ainda é feita em termos solipsistas, as nossas torres de marfim, mas de facto é em termos de comunidade e em termos de grupo que devemos avançar naquilo que é o conhecimento científico, e aí os laços entre Portugal e Brasil são, de alguma forma, bem claros daquilo que pode ser a nossa evolução neste sentido. Como dizia o professor Fernando Araújo, sendo que a minha área essencial é do direito público, chego lá por via dos direitos fundamentais e chego à bioética também por via dos direitos fundamentais. A minha investigação essencial, desde os tempos de doutoramento, já há 11 anos, tem que ver com esta ideia que está, aliás, expressa de alguma forma parcialmente no título da comunicação, o direito à disposição sobre o corpo, mas gostava de fazer aqui uma prevenção. O modo como eu entendo o direito à disposição sobre o corpo não é no sentido que muitas vezes lhe é atribuído em termos de alguns argumentos que nós ouvimos, nomeadamente alguns argumentos de tipo feminista em relação ao direito à disposição sobre o corpo. Em primeiro lugar, utilizo a expressão direito à disposição sobre o corpo e não direito à disposição do corpo, que parece que são, enfim, podem parecer minudentes, mas são questões essencialmente diferentes. E o meu objetivo sempre foi de traçar um fio condutor que nos justifique que há determinadas matérias que correspondem necessariamente a um direito fundamental à disposição sobre o corpo, independentemente da opção que, juridicamente e em termos sociais, nós possamos dar a cada um desses momentos. Nós muitas vezes nos centramos, ao falar destas questões, das chamadas questões graves, ou seja, pensamos na questão da interrupção voluntária da gravidez, da proteção medicamente assistida, do suicídio assistido ou das diretivas antecipadas de vontade, que seria, aliás, um dos temas inicialmente previstos para este painel, e de facto o objetivo aqui é perceber que há um fio condutor no que diz respeito, que recobre vários momentos daquilo que é o confronto que o homem tem poliforme com a sua vida, desde o momento do nascimento até o momento da morte. Há um autor francês, o Jean-Louis Baudouin, que dizia, precisamente num texto publicado a propósito de um dos encontros da Associação Henri Capitan, que falava o professor Leite Campos há pouco, que quando nós nos centramos nessas ideias da interrupção voluntária da gravidez ou do suicídio assistido, nos esquecemos que
por exemplo, se eu entrar no cabeleireiro para cortar o cabelo, de alguma forma eu estou ainda a dispor sobre o meu corpo. Podemos depois entrar aqui na discussão sobre partes destacáveis, não partes destacáveis, mas enfim, o meu primeiro ponto, enfim, em termos de prevenção, era dizer isto. De facto, hoje em dia, nós não podemos ter medo das palavras, ou não podemos depois querer retirar mais das palavras do que elas nos dão. De facto, hoje em dia, o homem é sujeito e objeto de direitos. E isso veio revolucionar a forma como o direito olha para o homem. O homem estava naturalmente pensado como sujeito de direitos, em confronto com todas as restantes res, as coisas. Hoje em dia, a técnica e a ciência levam a que o homem seja simultaneamente sujeito e objeto de direitos. Daqui não podemos escamotear esta realidade, não podemos também daqui retirar mais do que aquilo que é esta mera constatação. Quando nós falamos, por exemplo, em todas estas questões relativas à procriação medicamente assistida, não há dúvida de que o homem surge reconstruído nesta ideia de ser ele também objeto de direitos. E, de facto, se um direito subjetivo pode ser pensado como uma permissão normativa específica de aproveitamento de um bem, para utilizar uma definição dada pela doutrina, não há bem mais essencial do que aquele que seja o próprio corpo. Portanto, isto para dizer que, quando eu falo em direito à disposição sobre o corpo, permito que encontremos aqui, de facto, este fio condutor que abrange a questão de saber qual a solução a dar, por exemplo, a autocolocação em perigo, no caso da prática de esportes perigosos, por exemplo, está em causa também, nesse caso, o direito à disposição